Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Deus não chamou você para ser omisso, não chamou você para ser negligente e calado. Tem que estar no velador, tem que estar brilhando entre a escuridão. E vós sois o sal. Se o sal for insípido, para nada presta ser pisado pelos homens. O que o sal diz? Não é só salgar, o sal tira a corrupção. Então você, como sal, deve tirar a corrupção do mundo corrupto. Como? Estando entre eles. Olha só, me fez andar ao redor, entre, envolvendo, sobre, no meio deles. Então o evangelismo só terá êxito se você entender que vai conviver numa esfera corrupta, caída, e é aqui e agora que você exerce o seu ministério, enquanto é dia, porque vem a noite e essa era vai passar. Segundo, se envolver com pecadores, não é virtualmente, não é num blog com 17, 18 anos, não é escrevendo livros para expor suas ideias, porque o que o mundo precisa não é das suas ideias, é do Evangelho de Cristo. É indo, tendo contato, principalmente os jovens. Eclesiastes 12, lembra do teu Criador no dia da sua mocidade. É hora de adquirir bagagem. Que pregador, que homem de Deus você vai ser sem bagagem? Vai ser um homem de Deus formado na frente de um computador? Na frente de um blog? Ou vai ser um homem de Deus formado em missões, em valados, em favelas, em presídios, em hospitais, tendo contato entre os ossos, aprendendo a amar, respeitar, ter paciência, se doar, se entregar, interceder, ter compaixão, investir seu dinheiro? Lembra do teu Criador, é isso, adquirir bagagem, marcas, não ser um profeta desse século virtual, eletrônico. Não é isso que consistiu o ministério de Jesus, nem o de Paulo. Esse povo quer imitar tanto os heróis da fé, quer imitar tanto os antigos, quer imitar tanto Cristo, mas não faz o que Cristo fez. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o Filho do Homem está com publicanos e pecadores, o Filho do Homem no meio do lixo, no meio da depravação. O apóstolo Paulo morreu sem ninguém, sem nada, em açoites, em prisões, marcas e autoridade. Nisso consiste o ministério. Agora o que eu vejo, o ministério atual, eles querem ser homem de Deus, querem escrever as biografias, citar textos de Wesley, citar texto de Edwards, citar texto de Whitefield, trazer de volta a reforma, trazer de volta a história da igreja, mas não quero viver nada do que eles viveram. Não quero passar noites em prisão, não querem passar noites em prisão, tomarem açoites, não querem orar horas e horas a fio, jejuarem, não, querem ficar no blog, querem blogar, querem mudar o mundo através da internet. Eu não estou dizendo que não é um meio para Deus alcançar as pessoas, não estou dizendo, eu estou dizendo que é o meio para Deus alcançar, é um dos meios para Deus alcançar, mas Ele vai alcançar através do que tiver conteúdo, e não qualquer coisa parafraseada, transcrita, sendo repetida, mas sim vivida. Eram muito numerosos na superfície do vale, eram muito numerosos. O que Deus mostra para Ezequiel? Incontáveis ossos, incontáveis pecadores. Não temos a ideia da perdição do mundo, não temos ideia do contingente que está perdido. Se nós formos olhar os milhões e até bilhões que não conhecem a Cristo, estão em total perdição, o que dirá dos que dizem que conhecem, que o professam, mas nunca foram de fato convertidos? Esta era a visão de Ezequiel. Muito numerosos, muitos ossos. Então nós temos que ter em mente que são almas incontáveis. Quando Jesus foi e diz, veja os campos, olha as searas, vede os campos brancos estão, está madura a seara. E depois ele vai dizer, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Essa é a atual condição da humanidade.
Então, em vez de ficar fazendo somas, blogs e artigos e coisas, deveria se chorar pelo estado da humanidade depravada, corrupta, cega, morta nos delitos. E são números incontáveis de ossos, de almas perdidas. E deveria ter alguém dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, chorando por elas. Deveria ter alguém como Jeremias chorando, Ezequiel se posicionando na brecha, Paulo chorando pela perdição dos ímpios, dos patrícios, dos gregos, dos gentios. Por quê? Porque o número é muito alto, e se tivéssemos em conta o valor que uma alma tem, uma só alma tem, sairíamos de trás da cadeira, do escritório, do papel, do conforto, do comodismo, do virtual, iríamos fazer como David Brenner: me leva para as cavernas do ermo, para os confins da terra, me leva para longe de tudo que se chama conforto terrestre, me leva para longe dos meus amigos, mesmo os mais anelados de todos. Adeus amigos, adeus família, adeus mundo, porque se isso servir para o progresso do reino de Cristo, assim eu farei. Muito numerosos, e a Bíblia diz aqui, eram muito numerosos, versículo 2, na superfície do vale, e estavam sequíssimos, não só secos, presta atenção, mas o estado daqueles ossos era sequíssimos. Ezequiel teve em mente do que ele estava lidando. Estava há muito tempo mortos, o calor, o tempo havia castigado, tirado todo o líquido da medula, toda a umidade, estavam sequíssimos. Então ele faz questão de retratar: não estavam só secos, mas sequíssimos. É o estado da depravação, da corrupção, da pecaminosidade do homem, sequíssimo. Ou seja, os homens estão totalmente perdidos, são totalmente corruptos, são totalmente culpados. É isso que quer dizer sequíssimo, atual condição da raça humana, os filhos e descendentes de Adão, totalmente perdidos, sequíssimos, não tem qualquer maneira deles serem salvos. Estão completamente cegos, completamente perdidos, e isso significa sequíssimos. Assim é a condição do pecador, do homem perdido, do homem sem Deus, daquele que está debaixo da ira, daquele que sofre os efeitos do pecado de Adão. Ele está totalmente corrupto, totalmente condenado, não há qualquer esperança para ele, ele está completamente morto. Isso é sequíssimo, morto nos delitos e nas ofensas. Aí Deus vai perguntar algo a Ezequiel no versículo 3: então me perguntou: filho do homem, Ezequiel, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Aí essa escritura vai revelar qual é o único agente que pode fazer os ossos reviverem. Qual a única força que pode alcançar pecadores? Qual a única maneira de salvar, já que o nosso evangelismo é tão fraco, não conseguimos salvar um parente, uma mãe, um filho, um pai, um pecador, um colega de trabalho, de escola, um vizinho, uma missão, muitas vezes não se tem resultado. Por quê? Porque ele pergunta: filho do homem, pode esses ossos reviver? Ezequiel diz: tu sabes. É como se estivesse dizendo assim: Ezequiel, como poderiam esses ossos reviverem? Como poderiam esses pecadores depravados e corruptos serem salvos? Como eles poderiam ter alguma chance? Ezequiel vai dizer: tu sabes, só o Senhor tem esse poder. É isso que quer dizer. Como esses ossos poderiam reviver, dado o estado que estão sequíssimos? Ezequiel diz: só o Senhor,
Só o seu poder, só o teu Espírito pode revivê-los. É isso. E aqui Ezequiel está transferindo a responsabilidade para Deus e está nos ensinando a obra da salvação no seu evangelismo. Você não vai levar pecadores ao arrependimento nem à fé se não for debaixo da demonstração de poder, se não for a ação de Deus no seu ministério sobre o pecador. Ele não pode reviver. Pode esses ossos? Não tem qualquer possibilidade desses ossos reviverem por artifício humano. Meu Deus, só o teu poder, só o Espírito Santo, só a ação sobre-humana, só o poder extraordinário de Deus pode reviver aquilo que está corrupto e morto. Saiba sempre disso. Não é técnica, não é psicologia, artifício, argumentação humana que poderá salvar pecadores e que pode consistir o seu evangelismo. Só o sobrenatural de Deus. Aí Deus vai responder, como se Deus dissesse: está certo, é a minha soberania, é o meu poder. Aí ele vai dizer: e disse-me Deus: profetiza a estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí o que Deus responde? Ezequiel: sim, só eu posso salvar. Só eu tenho poder para transformar. É uma obra que compete ao Espírito Santo. É uma obra que é sobre-humana. Perfeito. Mas eu vou usar você como o meu canal para salvar. Eu vou usar você com a proclamação da mensagem. E quando você proclamar, o meu Espírito trabalha nesses ossos. Só eu posso salvar, sim. Só o sobrenatural, só o poder divino, sim. Mas mediante a proclamação da minha palavra dos seus lábios. E aqui então começa a pregação. Disse ele: profetiza esses ossos, ide e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Profetiza. Eles vão reviver pelo meu poder, sim. O meu sobrenatural, sim. O meu Espírito os regenerará, convencerá, transformará e salvará. Essa obra depende única e exclusivamente de mim, sim. Agora, para que isso ocorra, profetiza. Ide e pregai a todo o osso seco da terra. É na pregação que eles serão salvos. Então Ezequiel vai pregar. E o que vai levar a obra sobrenatural salvá-los? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Então agora Ezequiel vai fazê-los reviver se eles arrependerem e crerem. Então, filho do homem, profetiza e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Perfeito. Agora vai começar a pregação. Como se prega um osso seco? Como se faz um osso seco se arrepender? Como faz um osso seco crer? E assim ter o sopro do Espírito e eles reviverem, sendo salvos. Primeiro, o que consiste ser osso seco? Corrupção, pecado, condenação. Isso entende-se, isso compreende osso seco. Agora, como eu vou um osso seco e digo: osso seco, Jesus te ama. Vai levar o osso seco ao arrependimento? Ah, eu sou seco. Quer dizer que Jesus me ama eu sendo doente, enfermo? Não, não, não. Ser seco significa depravado, corrupto, imoral, adúltero, mau. Ah, Deus me ama sendo corrupto, adúltero, mau e perverso? Que bom. Então não é assim que se faz um osso seco reviver, dizendo que Jesus o ama, dizendo que ele
tem um projeto maravilhoso. O que vai levá-lo então ao arrependimento e à fé? Todo osso seco não sabe que está seco, não sabe que é condenado, não sabe que é depravado. Então, como ele vai se arrepender se eu te dizer, do jeito que você está, Deus ainda te ama. Não só não vai levá-lo ao arrependimento, como vai fazê-lo continuar no estado que está. Mas se eu estou tudo assim, ele ainda me ama, então não necessita mudança alguma em mim. Se eu dizer que Jesus ama, vai trazer conforto a ele. Então como é que se prega para levar ao arrependimento? Dizer, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Romanos 6, 23, osso seco, o salário do pecado, o estilo de vida que você vive, é a morte. É assim, eu vou mostrar para ele a depravação que ele se encontra, para que ele venha se arrepender. É nisso que consiste o Evangelho, a um pecador. Eu vou levá-lo a ver como ele vai se arrepender, se ele não sabe que precisa se arrepender, se ele não vê falhas e dolos nele. Eu vou demonstrar nas Escrituras que ele está seco, que ele está morto, que ele carece de ajuda, que ele está condenado. Primeiro, todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos, você está incluído. Todos estão debaixo da lei do pecado. Todos estão sobre transgressão. Você é um transgressor, um iníquo. Você está debaixo da lei do pecado e você quebra as leis de Deus diariamente. Aí no que isso consiste? Você está trabalhando com o pecador, você está evangelizando, dizendo, todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Por isso você é um osso seco. E no que isso consiste? Que o salário do pecado, de quem peca, dos ossos secos, desse mundo corrupto, é a morte, a condenação. Esse pecado, osso seco, ímpio, leva à condenação. Gostou do vídeo? Então assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.